Estamos aqui para a 18ª aula do nosso curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação. Hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre o movimento browniano, importantíssimo aí na história da física e estatística, e na interface da física e estatística com a probabilidade, com os processos estocásticos, via uma equação que nós chamamos de equação de Langevin. Nós veremos que esse tipo de equação é o que os probabilistas chamam de equação diferencial estocástica, e é muito usada em diversos tipos de modelagem estocástica, principalmente em modelagem de mercado financeiro. Tá? Tem tudo a ver, por exemplo, com a famosíssima equação de Black-Scholes. Tá? Então, vamos lá. Na verdade, nós vamos estar iniciando uma nova etapa aqui do nosso curso, que um termo que os físicos não usam muito, mas são os processos de difusão. Então, nós tivemos apenas uma aula curta sobre as recorrências estocásticas, que eram modelos de espaço de estados contínuo e tempo discreto. Então, oficialmente, quando eu estou falando aqui de processos de difusão, a gente já está mudando de processo estocástico agora. Nós vamos deixar aqueles modelos de séries temporais e de recorrências estocásticas puro formalmente de lado, na sessão passada. Porque agora o que eu vou dizer por processos de difusão serão processos de tempo contínuo e com um espaço contínuo de estados. Porém, vocês vão ver que uma das abordagens que a gente vai usar para estudar esses processos aqui em tempo contínuo vai ser realizar um limite de tempo contínuo em recorrências estocásticas. Então, na verdade, a gente ainda vai trabalhar um pouquinho mais com aquele formalismo e vamos usar resultados da aula passada nesta aula aqui, nessa análise, tá bom? Mas, formalmente, agora precisamos de uma matemática nova para estudarmos estados num contínuo e tempo contínuo. Nós vamos fazer essa abordagem de um jeito mais tradicional em física, que é escrevendo a equação de Langevin, do cientista Paul Langevin, para explicar o movimento browniano. Pessoal, o que é o movimento browniano? A captura da imagem, eu teve um probleminha aqui, deveria ter pego essa bola como cheia, tá bom? Qual que é a ideia? O botânico Robert Brown, no século XIX, ele percebeu que havia um movimento estranho nas partículas de pólen que estavam dispersas na superfície, por exemplo, de um copo de água líquido, certo? Ele olhava aquelas partículas sob um microscópio e ele viu um movimento estranho de zigue-zague, certo? E Einstein esteve envolvido, alguns anos mais tarde, na primeira tentativa bem sucedida de formular um modelo matemático para isso. Tá? Einstein não usava exatamente a linguagem que a gente usa aqui, mas o seu estudo do movimento browniano foi um dos 3 grandes trabalhos no Anno Mirabilis, de 1905, tá bom? Einstein soube capturar a essência do fenômeno. Muito bem, o que o Robert Brown observava? Ele observava um movimento das partículas de pólen, que eram partículas, por mais que pequenas e que requeressem um microscópio para uma boa visualização, eram partículas macroscópicas, tá bom? Hoje em dia, qual é a intuição física que nós temos? Essas partículas macroscópicas, como deveria ser essa partícula em laranja aqui, perdoem-me novamente pela má captura de imagem, de grande massa e emissão, elas têm muita inércia em comparação com as pequenas partículas ou moléculas de um fluido. Eu tentei esboçar as moléculas do fluido aqui, com massa mzinho. Isso aqui só sugere que eu estou num fluido, tá bom? Então, aqui as partículas do fluido, nesse tom de azul. Tá? E elas são muito menos massivas do que a partícula browniana, do que as partículas de pólen que seriam observadas. E não só mais massivas. A velocidade instantânea típica de cada uma dessas moléculas do fluido é muito mais alta, essa velocidade típica, do que a velocidade típica da partícula browniana. Então, eu tentei sugerir esse efeito aqui, desenhando vetores velocidade de cada uma dessas moléculas do fluido, consistentemente maiores do que o vetor velocidade da partícula browniana. Eu desenhei aqui um vetor claramente de módulo menor do que os demais. E eu quis sugerir, então, por esse tom em azul, que a velocidade v da partícula browniana é baixa.
em comparação com a velocidade das moléculas do fluido, certo? Na verdade, o movimento típico das moléculas do fluido ocorre no que a gente chama de uma escala rápida de tempo, tá? Elas são muito dinâmicas, enquanto a partícula browniana mal se mexe, tá bom? Então, nós formalmente dizemos que temos uma escala de tempo rápida, curta, e uma escala de tempo lenta. A escala é lenta, certo? Uma escala lenta de tempo. Então, não apenas a inércia é importante, a diferença de massas, mas mais ainda do que isso é a separação das escalas de tempo, tá bom? O que vai acontecer, pessoal? Nós imaginamos que cada zigue-zague que a partícula browniana realize na nossa observação, no laboratório, na observação do Robert Brown, por mais que possa até parecer rápido para a nossa resolução temporal humana, é extremamente lento em comparação com o movimento das moléculas do fluido, tá bom? Então, o que a gente veria seria algo integrado. Cada pequeno deslocamento que nós veríamos das nossas partículas de pólen seriam decorrentes de várias colisões das moléculas do fluido. Então, é um enorme jogo de empurra-empurra. Nós estamos com uma visão bidimensional aqui. Claro que na vida real seria tridimensional. O modelo que a gente vai escrever será unidimensional. Mas como a gente não pode desenhar de uma forma apropriada vários zigue-zagues numa linha, porque cada segmento dessa trajetória se superporia aos passos anteriores, a gente faz representações ilustrativas bidimensionais aqui, tá bom? Então, repito, cada movimento da partícula browniana é uma soma de vários efeitos de várias colisões ao longo de um certo horizonte temporal grande em comparação com a escala de tempo das moléculas, e vai ser o horizonte temporal típico que caracteriza a escala de movimento lenta da partícula browniana. Tá? Então, eu formalizei isso aqui da seguinte forma. O tempo rápido, ele simplesmente não é observável. Nós ignoramos as moléculas do fluido, nós não queremos descrevê-las, tá bom? Então, aqui eu destaquei o que é massa grande, o que é massa pequena, e qual que é o insight fundamental na nossa linguagem de hoje, ou na linguagem de Langevin, tá? Não necessariamente na de Einstein, certo? Pessoal, a equação de Langevin é uma segunda lei de Newton com força estocástica, o que quer que isso seja. Então, olha só, aqui nós temos massa vezes aceleração. Massa da partícula browniana, aceleração da partícula browniana. Essa é a velocidade da partícula browniana aqui, tá bom? Nós vamos ter um componente resistivo, que nós modelamos linearmente, qualquer tipo de atrito ou dissipação. Não que a natureza seja assim, mas é o que nos permite alguns tratamentos analíticos. Então, nós imaginamos uma força dissipativa aqui de alguma natureza. E tem uma força externa, que junto com a do atrito será a força resultante sobre a partícula browniana, só que essa força eu a chamei de força estocástica do fluido em ΔT. Pessoal, por mais que eu esteja dizendo ΔT, isso vá sugerir um limite, é daqueles limites meio malucos na física, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na descrição de uma distribuição de matéria por uma função densidade, massa por unidade de volume, nós trabalhamos em física com infinitésimos de volume, pequenos o suficiente para que nós possamos usar o cálculo diferencial e integral, mas não são infinitésimos físicos, porque senão a gente poderia descer para uma resolução atômica em que a densidade, o tratamento de contínuo não faria sentido. Vocês devem se lembrar disso em alguns estudos de física 2, onde isso é tradicional, né? Ou seja, nós faremos um modelo do contínuo, mas esse modelo do contínuo, na verdade, não pode ter resolução infinita, tá? Então, nós temos uma escala temporal em que a gente vai considerar formalmente um limite. Vamos obter equações de tempo contínuo, em que a gente imaginaria que o tempo seria infinitamente divisível, mas isso não é verdade, porque senão nós teríamos que pôr as moléculas do fluido no jogo. Então, eu chamo isso aqui de uma força estocástica do fluido integrada no tempo ΔT. Apesar de ser algo integrado, somado, que sugere convergência, a separação de escalas de tempo é tão brutal que ainda sobra um efeito estocástico. Então, na visão bidimensional, essa força estocástica
Tem hora que aponta para cá, tem hora que aponta para cá, tem hora que tem uma magnitude, tem hora que tem outra magnitude, certo? Seriam vetores no plano. Repito, como eu disse antes, nós vamos fazer um modelo unidimensional, não tem nada vetorial. Então, tem hora que é para direita, tem hora que é para esquerda, tem hora que é para esquerda com módulo grande, tem hora que é para esquerda com módulo pequeno, e assim por diante. É uma variável aleatória na nossa linguagem. Então, o que a gente faz? A gente acaba chamando de equação de Langevin, não essa aqui, que, embora tudo já esteja ali, mas a gente costuma deixar isolado assim, ó, dv, dt, então é como se a gente tivesse passado já a massa dividindo. Então, aqui a gente tem uma constante efetiva de dissipação, mas com unidades diferentes, porque agora essa aqui é uma equação de acelerações e não de forças, tá certo? E essa força estocástica vira um tipo de aceleração estocástica. Tá? A gente não liga muito para análise dimensional aqui não, tá, pessoal? A gente espera que esteja tudo consistente. Ok, então essa aqui será a forma que nós chamaremos de equação de Langevin. Tem um termo determinístico de dissipação e tem um termo estocástico, que a gente chama de ruído. Vimos algo parecido com isso na aula passada, tá bom? Aí vocês estão vendo isso aqui. Não, beleza, professor. Tranquilo, vamos integrar, né? Vamos não. Isso não é uma equação diferencial ordinária do jeito que vocês estão acostumados a resolver e que vocês saberiam resolver sob certas técnicas. Não é. Ela não é porque isso aqui não é uma função. Isso aqui é uma certa variável aleatória. É uma variável aleatória no instante t. Variáveis aleatórias não são funções. Pelo menos não funções dos reais nos reais. Variáveis aleatórias são funções do espaço amostral. Lembra disso? Na reta real, sujeito a uma série de condições. A gente viu isso no começo do curso. Então, não, isso aqui não é uma função dos reais nos reais. Ah, professor, mas isso aqui não é a densidade de probabilidade da variável aleatória? Não, pessoal. Isso aqui é a variável aleatória. Lembra que a gente pode somar variáveis aleatórias e a gente não soma as suas densidades? Tá? Isso aqui é a variável aleatória. Tá? Então, isso aqui não é uma EDO, porque, sendo esse ruído uma variável aleatória, necessariamente a velocidade da partícula browniana tornar-se-á também uma variável aleatória. Nós não vamos achar deterministicamente um V de t após ter evoluído, né, o nosso sistema ter evoluído por um tempo, por um intervalo t. Não é assim que funciona. Nós queremos uma distribuição de probabilidade para as velocidades. Bom? Então, nós chamamos isso de uma equação diferencial estocástica. Tá? Físicos não usam muito esse termo, embora seja super famoso e bem estabelecido na ciência hoje em dia. Um físico talvez falasse, temos uma equação de Langevin. Tá? Então, você já sabe o que é uma equação de Langevin. Tem um detalhe a mais. A equação de Langevin, ela só tem um valor heurístico. Heurístico, pessoal, é aquele raciocínio que pode até ter algum fundamento, mas você sabe que é impreciso, tá? Você pode ter alguma relação mnemônica apenas para você se lembrar de alguma coisa. É fácil a gente pensar naquela construção vindo da segunda lei de Newton, né? Mas ela realmente é uma construção só heurística. Sabe por quê? Se a velocidade da partícula browniana vai virar uma variável aleatória, o que é dv/dt? Pessoal, não há resposta satisfatória para o que seria a derivada de uma variável aleatória. Isso não existe. Esse conceito não é bem estabelecido. Não funciona. Você pode derivar a densidade de probabilidade de uma variável aleatória, mas não a própria variável aleatória. Ou seja, dv/dt não existe, não faz sentido. Ah, professor, será que ela não faz sentido do mesmo jeito que a delta Dirac não faz sentido? Mas a gente consegue ter regras formais para trabalhar? Pior do que isso. Tá? A delta Dirac já é um belo abuso conceitual, mas a gente inventa regras operacionais que funcionam. Derivada de variável aleatória é pior do que isso, porque nem regras não aparecem. Você vai dizer, então, para que ela presta? E o que eu vou resolver? Notem, pessoal, eu falei de valor heurístico, equações mnemônicas. Está vendo esse ΔT aqui?
A gente não formalmente, principalmente nós físicos, a gente não adora passar o dt multiplicando? Não passa o dt multiplicando. Só que pense que desde o começo, o que você tinha era essa expressão destacada aqui em verde. Tudo bem? Nas nossas manipulações formais com EDOs em física matemática, ó, essas duas coisas seriam equivalentes, não é? Ó, só passar o dt lá para o outro lado, seria a mesma equação. Mas, pessoal, essa aqui faz sentido. Sabe por quê? Porque escrever isso aqui quer dizer uma pequena variação da minha velocidade em diferentes instantes. Ora, eu sei fazer diferença de variáveis aleatórias. A mesma coisa envolvida aqui. A variável aleatória, a variação do tempo, isso é um escalar vezes uma variável aleatória. Eu sei fazer isso. Tá bom? E aqui, também, escalar vezes variável aleatória. Numa eventual integração, uma integração é soma de variáveis aleatórias. Então, quando a gente deixa a equação de Langevin escrita nesta forma diferencial, nós estamos menos próximos de fazer besteira. Ainda é uma heurística, porque a gente tem que entender o que significam esses DTs nesse contexto, junto de uma variável aleatória, mas pelo menos a gente não escreve diretamente algo que é completamente nonsense, que seria derivada de uma variável aleatória. Tá bom? Isso aqui é uma forma interessante também. Só que tem trabalho conceitual ainda para a gente entender aqui. Em particular, na aula passada, quando nós trabalhamos com recorrências estocásticas, vocês devem se lembrar que quando a gente tinha um termo como esse, como ruído, eu analisei uma situação em que esse termo era multiplicado pela raiz de dt, quando eu discuti com vocês a ideia por trás do processo de Wiener. Ok? Pessoal, isso vai aparecer aqui. Vocês não estão vendo? Não tem uma raiz aqui? Não, né? Passarmos dessa equação diferencial formal para uma discretização não é igual a uma discretização usual de uma EDO, porque isso não é uma EDO, não é nem mesmo a forma diferencial de uma EDO, tem variável aleatória aqui. E vocês vão perceber que quando a gente aprender a discretizar esse bicho com uma variável aleatória aqui, vai rolar uma mágica e vocês vão ver que tem algo escondido aqui, de modo que nós teremos raiz de dt vezes uma variável aleatória, que foi o que nós trabalhamos na aula passada. Vejamos. Pessoal, aquela equação, seja na forma de Langevin ou na forma diferencial, sozinha, não nos leva a lugar nenhum. Nós precisamos de hipóteses. E nós vamos fazer aqui a hipótese de ruído branco. Vocês se lembram disso da aula passada? Eu disse que nós tínhamos recorrências em que nós tínhamos termos de ruído, de média nula, e que tinham certas propriedades de covariância. Eu expressei essa covariância na aula passada, quando o tempo era exatamente discreto, dizendo que impulsos estocásticos em diferentes tempos nada tinham a ver um com o outro. Só que quando a gente escreve formalmente a equação de Langevin, ou essa forma diferencial, nosso tempo é contínuo. Então, nós físicos costumamos dizer o seguinte: teremos chutes estocásticos pelas moléculas do fluido em cada instante sobre a nossa partícula browniana da seguinte forma: chutes em diferentes instantes nada tem a ver um com o outro. Pessoal, isso aqui é uma delta Dirac. Instantes diferentes. Se eu soube qual foi um chute estocástico na minha partícula browniana em um certo instante, não interessa quão próximo seja o próximo instante, não tem nada a ver. Até porque a ideia de muito próximo seria muito próximo no tempo lento. No tempo rápido, passaram-se muitas unidades de tempo rápido, então realmente não tem nenhuma memória das moléculas do fluido ali sobre o primeiro chute que elas deram, tá? Isso é meio mind-blowing, certo? Mas é isso que quer dizer uma separação de escalas de tempo. Né? Você poderia imaginar, se as moléculas do fluido deram um empurrão para cá, num instante imediatamente posterior, se é que isso existisse, eu deveria estar empurrando ainda para o mesmo lado, né? Não, porque os meus ΔTs são ΔTs pequenos na escala de tempo lenta, só que enormes na escala de tempo rápida. Então, elas já se reorganizaram, já esqueceram o empurrão inicial e estão empurrando com outra magnitude, com outra direção que nada tem a ver com o primeiro empurrão. Então, nesse nosso modelo de tempo contínuo, a gente está autorizado a colocar uma delta de Dirac aqui. E aqui, pessoal, tem uma constante. Note que essa constante
Como ela só não vai ter problemas quando ela multiplica o infinito no mesmo instante, ela essencialmente vai estar ligada à variância, né? Porque quando eu for t igual a t', como a gente tem primeiro momento nulo, o segundo momento da nossa variável será a sua variância, certo? Tá? Isso aqui está muito ligado à variância, mas é um jeito que tradicionalmente a gente escreve em física. Nós vamos obter duas soluções para essa nossa equação diferencial estocástica. Na aula de hoje, nós trabalharemos a solução A. Não daria tempo para a gente trabalhar a solução B hoje, sem correria, tá? Então, a gente vai ficar um pouco mais curtinho. Nós vamos trabalhar a solução A. A primeira solução usará uma sequência estocástica, trazendo resultados da aula passada, e revelará um raiz de dt oculto no ruído, como eu já tinha adiantado. A segunda solução da aula que vem, B, heurística comum dos físicos, ela vai focar apenas na média e na variância. E vocês vão ver que elas vão dar os mesmos resultados e, de certa forma, uma reforçará a confiança que nós temos na outra abordagem. Ok? Essa é a ideia. Hoje veremos apenas a solução A. Pessoal, vamos lá. Vamos discretizar a equação de Langevin. O que é uma discretização? Qualquer instante, que eu chamo genericamente de Tn, pode ser dito que você deu n passos temporais de ΔT. Bom? Como as nossas velocidades são velocidades em cada tempo, nós vamos ter qual é a minha velocidade, como uma variável aleatória, né, no instante Tn. Para a gente abreviar um pouquinho isso aqui, ó, eu chamo de Vn, ó, velocidade no instante Tn, tá bom? Então, o que a gente pensa numa discretização ingênua, se isso fosse uma EDO? Ah, razão incremental, variação da função pelo passo temporal, vai ser igual a menos gama alguma função, que eu vou dizer que é V de Tn, mais a minha aceleração estocástica, que é um psi no instante que eu estou chamando de Tn. Tá bom? Notem que quando nós temos soluções numéricas de EDOs dignas do nome, nem sempre esse funcional aqui deste lado é tomado pura e diretamente no instante Tn. Nós temos várias regras, tem método de Euler modificado, método da secante. Essa aqui seria a discretização mais ingênua possível. Nem sempre seria melhor, nem mesmo para EDOs, tá bom? Você ia pegar todo esse funcional no instante t. No caso, eu chamo de Tn, por isso que aparece Vn, que sim de Tn. Beleza? Tá bom. O lance é, nós não demos apenas a equação de Langevin, nós demos aquelas equações, deixa eu voltar um pouquinho, ó, que dizem média nula e perda instantânea de memória sobre qual foi o meu chute. Pessoal, na passagem do discreto para o contínuo, isso aqui é bem delicado. Ou seja, não adianta você discretizar a equação sem levar em conta essa condição. Essa é a enorme sutileza, importantíssima sutileza que nós temos aqui. Então, eu deixo essa discretização aqui desse jeito, mas eu quero destacar que nós temos um problema, e esse problema vem da nossa correlação em diferentes tempos. Vamos escrever, para esses tempos discretizados, qual é a nossa exigência de covariância específica, de correlação nula? Ó, eu tinha dito que para tempos distintos, mas que agora eu discretizei, isso vai ser uma certa constante, delta de Dirac, diferença dos tempos, não é? Legal. Vamos ver o que mais a gente pode fazer. A gente sabe que o tempo Tm é m vezes o passo temporal ΔT. E Tn é n vezes o passo temporal ΔT também. Legal. O argumento da delta Dirac tem um fator multiplicativo ΔT. Mas nós vimos propriedades da delta Dirac já, quando nós estudamos transformações de variáveis aleatórias, e uma constante multiplicativa lá dentro, ela sai para o denominador com módulo. Como ΔT para mim é positivo, eu não preciso do módulo. Mas eu sei que essa constante sai para o denominador. E módulo de ΔT é igual a ΔT.
Então, o que fica ali dentro é uma delta Dirac da diferença de dois índices. Pessoal, eu vou ser meio heurístico até mesmo nessa abordagem, tá? Mas essa é a melhor solução que eu já achei sem carregar demais na matemática. Isso aqui normalmente é mais do que um físico faria e menos do que um matemático faria. Mas tem aqui uma meleca, um tipo de delta Dirac aqui, ó, que é a diferença de dois pontos. Pô, isso aqui daria infinito? Não faz muito sentido, né? Mas, tá bom, tá dizendo aí que é infinito. Pessoal, isso aí só faria sentido integrado, tá? Guardemos essa relação, chamemos de relação 1, essa covariância dando isso aqui. Notem que veio um ΔT para o denominador. O modelo de contínuo com a delta Dirac exigiu, pela estrutura matemática da delta Dirac, que esse ΔT viesse aqui para baixo. Bom? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero discretizar completamente esse cara, não é? Ora, se essa minha aceleração estocástica, num instante qualquer tk, k vezes ΔT, eu vou dizer o seguinte, oh, caramba, esse ΔT é algo constante aí. Deixa eu propor o seguinte, e se esse meu ruído, essa minha aceleração estocástica, e se ela for uma certa função de ΔT, vezes uma variável aleatória bem comportada? Será que eu posso tentar fazer algo parecido com as recorrências estocásticas da aula passada? Vamos ver. Eu vou tentar dizer que essas minhas variáveis estocásticas aqui, ó, toda a aleatoriedade está aqui. Eu vou dizer que são variáveis de média nula. Vou tentar fazer algo igualzinho ao que eu fiz na aula passada, quer dizer, diferentes instantes discretos, a minha covariância é 0, ou então será 1, se eu estiver falando do mesmo instante. E eu vou dizer que cada um desses meus chutezinhos é uma normal do tipo 0, 1. Certo? É a coisa mais simples que eu posso imaginar. Claro que quando eu estou dizendo que é 0, 1, eu já estou dizendo essas duas coisas aqui, tá? Mas aqui é informação só sobre os primeiros dois momentos. Aqui é uma informação distribucional sobre a distribuição desses meus chutes. Isso é um ansatz, tá bom? É a melhor forma que eu achei de explicar isso aqui. Eu quero descobrir quem é esse fator dependente da minha escala de tempo lenta, de um passo pequeno, mas nessa minha escala de tempo lenta. Eu vou usar isso aqui, tá? Como que eu vou usar isso aqui? Notem que isso aqui, pessoal, vale para qualquer múltiplo do número de passos. Em particular, isso vai valer para esse cara e para esse cara. Então, eu vou recalcular essa expressão aqui, ó. Só que sem usar o que foi dado, a delta Dirac. Eu vou usar o meu ansatz. Então, vamos fazer isso. Quem que é a covariância das acelerações estocásticas em dois diferentes instantes? Ora, cada um deles é uma f de ΔT. Então, existe uma constante não estocástica, f de ΔT ao quadrado, que pode sair daquela média. Ó, cada um desses x's, pessoal, é uma f vezes um ruído bonzinho, bem comportado. Tem dois aqui, tem duas f's, ficam os ruídos. E eu disse que o que eu ia fazer com a covariância desses dois ruídos. Isso vai me dar uma delta de Kronecker. Tá bom? Sim, pessoal, é óbvio que 1 não é igual a infinito. Mas nessa identificação que eu estou fazendo aqui, imaginando, se eu fosse comparar o efeito de um somatório de um filtro discreto como esse, com uma integral de um filtro contínuo como esse, eles dão o mesmo, eles dão 1. Tá bom? Somar ΔMN para todos os possíveis valores de n dá 1. E integrar ΔMN em toda a reta real, imagina o n de nariz fixo, você varia todos os m's, você vai passar pelo n, vai dar 1. Tá? Então, de uma forma que tem um nível heurístico na minha argumentação, sem dúvida, mas eu vou identificar essas duas expressões, a equação 1 e a equação 2. Lembre-se que o lado esquerdo das duas equações é igual. Então, quando eu fizer essa identificação, esse quadrado da f de ΔT que eu gostaria de conhecer precisa ser igual a gama sobre ΔT. Então, f de ΔT
é raiz daquela constante gama, que só me dá uma escala da variabilidade do meu ruído, mas tem um efeito qualitativo importantíssimo, que é 1 sobre raiz de ΔT. Tá? Essa F, pessoal, precisa voltar aqui, ó. Eu vou dizer que qualquer ruído que eu quero discretizar será a minha F vezes uma variável gaussiana bem comportada, sem limite nenhum. Onde isso vai entrar? Lembra onde eu tinha parado, que eu tinha contado o problema? Olha aqui o problema. Eu vou trocar essa xi por uma F de ΔT vezes uma ZN. Pessoal, eu nem falei o nome da letra grega, né? Lá é a famosa xi, facílima de se escrever, muito gostosa, a tipografia dela. E essa aqui é a zeta, também é uma maravilha da gente escrever. Tá bom? Zeta. Então, as minhas zetas aqui são normais 0,1. Tá? Então, eu vou trocar esse cara por uma F vezes uma zeta. No caso, zeta N, né? Isso aqui seria o TK, ali é TN. Não se esqueçam de quem é a F. Então, vamos escrever. Vn mais 1 menos Vn por ΔT já estava lá. Menos gama Vn, que é a velocidade no instante Tn, já estava lá. Aí eu tinha que trocar aquele xi. Eu troco aquele xi pela F vezes a zeta. Ó, eu ponho aqui para vocês recordarem. Era xi isso aqui. Eu achei a F, não foi? Xi é F vezes zeta. Ora, o que eu vou fazer aqui agora? Passa ΔT multiplicando. Passa ΔT multiplicando. Olha quem vai pegar o Vn. Teremos menos gama ΔT mais 1. E depois esse cara vai passar somando. Então, 1 menos gama ΔT eu vou batizar de A e vai ser o coeficiente de Vn desse lado direito. Só que esse ΔT, ele vem pegar esse cara aqui. Uau! E ele vem para o numerador. Esse ΔT vem para o numerador. Quando ele pega o raiz de ΔT do denominador, sobrará uma raiz de ΔT no numerador. Vocês devem se lembrar que eu tive delírios com uma equação desse tipo na aula passada. Não era exatamente essa, porque não tinha esse termo, mas era muito parecida com isso, porque eu dizia que a única possibilidade de eu sonhar com um limite de contínuo seria se eu tivesse uma raiz de ΔT, uma raiz de dt puro aqui. E está ele aqui. Se eu não fizesse a discretização do jeito que eu estava fazendo aqui, não haveria um limite bem comportado, não teríamos uma discretização consistente para a equação de Langevin. Tá? Agora nós temos, eu posso chamar isso aqui, se eu forçar a barra, porque eu já remodelei ela toda, mas uma equação de Langevin discretizada, e ela tem que trazer para mim uma raiz de dt ou do ΔT nessa forma ainda finita, vezes uma variável aleatória. Eu não estava mentindo para vocês. Tá aqui, tem esse efeito qualitativo. Tá bom? Então, notem, agora o nosso problema é resolver uma recorrência estocástica. Na aula passada, eu usei outras letras. Eu chamei isso aqui de S de T mais 1. S de T. E tinha um A aqui. E a gente somava com ruídos que não tinham essas constantes. Eram só coisas parecidas com o zeta sozinho. Aí, num outro momento, eu fiz A igual a 1 na aula passada, para eu definir o processo de Wiener. Num outro momento, eu fiz o A igual a 1, e eu fiz aparecer esse raiz de ΔT vezes o ruído. Não tinha essa constante, mas está aqui. Pessoal, isso aqui é uma recorrência que mistura as duas que eu fiz na aula passada, tá? Porque na aula passada, ou era 1 aqui, no lugar desse A, ou era 1 no lugar dessas duas raízes. Agora, nenhum dos dois é 1, só que isso aqui é tudo constante, não tem dificuldade nenhuma a mais. Tá? Essas constantes vão estar aqui paradinhas para a gente. Só notem, por favor, que essa constante A é uma função de ΔT, tá? Isso vai ser importante para a gente depois. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu não vou repetir a análise. Eu não vou repetir a análise, pessoal. Mas qual foi a análise que eu fiz na aula passada? Recorrência linear de primeira ordem, separa em solução homogênea
que seria a solução se você apagasse o termo de ruído. Você acha uma solução homogênea. Depois você faz uma solução particular com um certo ansatz, baseado na homogênea. Olhem lá a aula passada. Aí a gente resolve isso aqui para ter uma solução particular. Vocês vão rever os cálculos da aula passada, vocês vão ver que a estrutura é a mesma. Então, eu escrevo aqui, fora uma ou outra constante, nós resolvemos essa recorrência na aula passada, e se dissermos que a velocidade inicial da nossa partícula browniana for nula, a nossa solução será essa aqui, ó. A menos de constantes, a nossa velocidade será uma soma de várias gaussianas, cada uma delas com uma escala diferente. E depende desse fator A, que pondera a nossa dissipação em cada passo temporal. Pessoal, vocês devem olhar na aula passada, nós estudamos as propriedades deste somatório. Cada parcela é uma normal. Essas normais não são 0,1, porque cada uma delas tem um fator multiplicativo diferente. Tudo bem, mas é média nula, multiplicou, deu média nula. Somou um monte de médias nulas, isso é uma normal de média nula. E multiplicar por uma constante, não muda a média. Pessoal, se eu comecei com V0 igual a 0, por mais que eu vá ter estocasticidade e incerteza na velocidade da minha partícula browniana, depois de N passos temporais, em média eu não vou para lugar nenhum, né? Qualquer coisa digna de ser ruído deveria ser desse jeito. Bom, nós não temos nenhum viés aí, direcional, não tem drift, não tem deriva no nosso fluido. Então, em média, a gente fica parado. Em média. Na velocidade média. E a variância? Pessoal, se essa é a minha velocidade da partícula browniana após N passos, é uma certa soma de gaussianas independentes, porque nós temos covariância nula em tempos distintos e são gaussianas. Covariância nula mais gaussianidade implica independência. Nós fizemos essa soma na aula passada. Somou várias normais, quer saber a variância? Some as variâncias. Nós fizemos exatamente essa soma aqui na aula passada. E nós chegamos lá num resultado que era A2T, na notação da aula passada, menos 1, dividido por A ao quadrado menos 1. Só que lá eu chamava de T e não de N. Lá era um certo tempo, mas tudo bem, é N, é tempo discreto, é a mesma coisa. Como tem um fator multiplicativo, vezes aquela variância que eu já tinha achado na aula passada, esse fator multiplicativo é elevado ao quadrado quando a gente quer construir uma variância. Então, pronto. Eu sei quem é a velocidade da minha partícula browniana. Uma gaussiana de média nula e com essa variância aqui. Tudo bem? Pessoal, mas eu não quero resolver a recorrência estocástica no tempo discreto. A minha equação Langevin é de tempo contínuo. Eu estou usando a recorrência estocástica para eu pensar sobre o problema, ter mais insights sobre a natureza do problema, mas eu quero fazer o limite do contínuo. Então está faltando fazer uma coisa. Nós precisamos ver o que acontece com isso aqui quando o ΔT tende a zero. Tá bom? Então, notem, o nosso A é uma função de ΔT, ele era 1 menos gama ΔT. E eu quero saber o que acontece com essa variância quando o ΔT tende a zero. Tá? Só que nós temos que ser mais específicos do que isso. Não é só o ΔT tender a zero. Se o ΔT tendesse a zero, o tempo não andaria. Eu tenho que ter um número de passos temporais, não é isso? Essa construção de tempo contínuo, pessoal, sempre exige que o ΔT tenda a zero, mas que o número de passos tenda a infinito. De modo que o seu produto seja o tempo macroscópico T. Não é assim que a gente faz num momento de dipolo? A gente não imagina que a separação entre as duas cargas opostas tende a zero, mas que a magnitude de cada carga tenda a infinito, para que nós possamos construir a ideia de um dipolo pontual em um ponto, em física 3, em eletromagnetismo. A distribuição de Poisson não é um limite de uma binomial que você tenta ver quantos sucessos você vai obter num número fixado de tentativas. Quando o número de tentativas tende a infinito, a chance de cada sucesso tende a zero, mas com esse produto dado por uma constante, que é
um tipo de número médio de acertos que você tem? Tá? Esse tipo de limite aparece várias vezes na nossa vida. E é o que tem que acontecer aqui. Os passos temporais têm que ir a zero, mas a quantidade de passos temporais tem que ir a infinito para gerar um tempo macroscópico observável. Tá? Então, quando a gente fala em calcular o limite da variância da nossa velocidade Vn, a média a gente já sabe que é zero. A variância está aqui, falta o limite da variância. Então, quando a gente fala em calcular o limite da variância, na verdade é um limite super mais elaborado. Desci aqui aos pouquinhos, veja o que é o limite. É o limite em que n tende a infinito, simultaneamente o ΔT tende a zero, e o tempo todo o produto desses dois caras é igual a uma dada constante, que é o tempo macroscópico que vai sobrar. Tá bom? Então, calculemos o limite da expressão. Vamos lá. A expressão tinha uma constante que em nada afeta a nossa vida. Mas todo o resto depende de n e de ΔT. Vamos escrever explicitamente quem é o A? A constante gama vai ficar aqui paradinha, e nós temos aqui um limite de ΔT vezes A elevado a 2n menos 1, e aqui embaixo é A ao quadrado menos 1. Eu escrevi explicitamente quem é o A. Tá bom, pessoal? Ó, gente, para a gente não sobrecarregar aqui a nossa escrita, eu não escrevi as condições do limite. São as mesmas aqui, tá bom, gente? O tempo todo. Todos os próximos limites que eu escrevi. Pessoal, notem que nós temos uma indeterminação aqui. Não acho que isso aqui vai para zero por causa desse ΔT aqui, não, tá? Se eu fizer ΔT tendendo a zero, mas o n tendendo a infinito, tem umas coisas esquisitas aqui, tá? Mas, evidentemente, todos nós sabemos, cálculo 1, que desde que os limites das parcelas existam, o limite de um quociente pode ser o quociente dos limites. E claro, o limite do denominador não pode ser nulo. Eu, por inspeção, consigo olhar para essas expressões e ver quem combina bem com quem. Este numerador ficará sozinho, e eu vou considerar o limite dele no numerador de um quociente de limites, no próximo passo. Deixa eu só anunciar antes de eu mostrar. Só ele, tá bom? E eu vou dividir o limite deste numerador aqui pelo limite de quem? De um denominador que vai ser esse cara sobre ΔT. É conveniente nós pegarmos esse ΔT e juntarmos com este camarada aqui, tá bom? Então vai ser isso que vai acontecer. Só que eu vou dar uma mexidinha nesse cara aqui. Mas vocês vão ver divisão de dois limites. Será limite desta expressão, o numerador dessa fração, dividido pelo limite de uma nova expressão, que é este denominador, dividido por ΔT. Vamos lá. Agora sim, porque é grande a expressão. Uau, tá aqui a constante gama, tá? Não tem efeito nenhum na nossa análise. E tá aqui o quociente dos dois limites. Tá bom? Vamos olhar primeiro por debaixo? Dá para vocês olharem o resto dele aqui, ó. Olha a expressão que a gente tinha. E eu disse que eu ia passar um ΔT dividindo. Dá isso aqui, não dá? Pessoal, vocês têm como avaliar rapidamente isso aqui dando menos 2 gama. Porque você pode abrir o binômio. Isso aqui é 1 menos 2 gama ΔT. Não é isso? Mais um termo quadrático. O 1 mata com 1. O menos 2 gama ΔT do binômio divide por esse ΔT, dá menos 2 gama. Constante. Limite de constante é constante. O termo que é quadrático, eu divido por ΔT, ele continua linear em ΔT, faço ΔT tender a zero, ele some. Então, eu sei calcular o limite do denominador, ele vale menos 2 gama pequeno, tem um gama grande, né? Ele vale menos 2 gama pequeno, que não é zero. Essa constante aqui é a constante de dissipação do meio. Ufa! Beleza. Então, o limite do denominador ajeitado aqui existiu. Vamos olhar o limite do numerador? Aí eu vou voltar um pouquinho. Vocês têm todo o direito de estranhar. Pessoal, não estranhem, não. Olha só o que eu fiz. Tá vendo aqui menos 1? Menos 1 tá aqui. Tá vendo que é o quadrado de alguma coisa? Pessoal, primeiro a gente tem o termo entre parênteses, e elevar a 2n significa elevar a n e depois elevar ao quadrado, não é? Eu vou dividir isso aqui, ó. Eu vou deixar elevado ao quadrado por último. Algo que foi elevado a n. E só agora eu escrevo o termo entre parênteses. O termo entre parênteses é 1 menos gama ΔT, não é isso?
Ah, legal. Só que o ΔT, pessoal, é tempo macroscópico constante sobre N. Então, eu troco esse ΔT por T sobre N. Por favor, verifiquem. O termo aqui entre chaves era o numerador daquela fração que a gente tinha lá. Igualzinho. Só que eu fiz umas ajeitadinhas convenientes. Por quê? Porque aqui nós temos um dos limites mais importantes da história da matemática, certo? 1 mais alguma coisa inversamente proporcional a n elevado a n. Pessoal, isso aqui é exponencial, tá? É o número e, não é uma função exponencial. Na verdade, é o número e. Então, vamos colocar as coisas aqui com calma. Eu já vou gritar qual é a resposta, tá? Na verdade, não é exatamente o e. Eu vou gritar qual é a resposta. Ó, tá vendo esse gama grande, maiúsculo, por menos 2 gama minúsculo? Tá aqui gama maiúsculo por 2 gama minúsculo. Tá vendo esse sinal menos? Aqui era alguma coisa menos 1, não era? Eu vou escrever 1 menos alguma coisa. Pessoal, eu estou dizendo para vocês que o limite desse quadrado de colchetes aqui é exponencial de menos 2 gama t. Ele é exponencial de menos 2 pequeno gama t. Por quê? Porque o limite, um dos limites fundamentais do cálculo 1 é esse aqui, ó. Limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n vai para o infinito, é o número e. E é um exercício de bons cursos de cálculo 1, que se você tivesse pequenas alterações assim, ó, alfa e beta, pequenas mudanças de variáveis no estudo dos limites dizem para a gente que isso é e elevado a alfa vezes beta. Podia ser que só um deles fosse não unitário, eu podia ter só o beta, eu podia ter o alfa. O fato é, pequenas mudanças de variáveis na teoria de cálculo 1 dão esse efeito aqui. Tá bom? Isso é um exercício para vocês verificarem. Repito, é cálculo 1. Você pode até ficar um pouco inseguro, tem que brincar com a mudança de variáveis dentro do limite, mas eu estou fazendo isso. Então, verifiquem por que eu pus menos 2 gama t. Olha quem faz o papel de alfa e olha quem faz o papel de beta. Quem faz o papel de alfa é menos gama t. E quem faz o papel de beta, eu até podia ter deixado o 2 aqui, né? É 2. Então, alfa vezes beta será menos gama t vezes 2. Menos gama t vezes 2. Exponencial de menos 2 gama t. Pessoal, nós achamos aqui um resultado interessantíssimo. Para tempos muito pequenos, na verdade, para tempo nulo, nós não temos nenhuma variância na velocidade. Claro que eu não tenho variância, pessoal. Eu comecei com uma condição determinística de velocidade nula. É óbvio que a variância tem que ser zero, certo? Só que ao longo do tempo, à medida que o tempo passa, essa exponencial decresce. Então, eu desconto menos de 1 e a minha variabilidade aumenta. Com o passar do tempo, minha variabilidade aumenta. Mas ela aumenta, mas não explode. Porque quando o tempo vai para infinito, ou melhor, quando o tempo é grande em comparação com 1 sobre pequeno gama, pessoal, essa taxa de dissipação gama corresponde a um tempo característico de dissipação 1 sobre gama. 1 sobre gama pequeno. Então, para tempos grandes em comparação com 1 sobre gama, essa exponencial vai para zero e nós temos uma variância assintótica. A bagunça não aumenta indefinidamente para a velocidade dessa minha partícula browniana. Sabe o que acontece com ela? Ela termaliza. O nível de ruído que vai estar embutido nesse grande gama por 2 gama pequeno tem algo a ver com a temperatura do sistema. Então, na próxima aula, nós vamos usar a equipartição de energia da física estatística para nós relacionarmos isso aqui com a temperatura em que o fluido estaria termalizado e que a partícula browniana fica termalizada naquele contexto, certo? Tudo bem? Uma variância de termalização. Ou seja, mesmo que a partícula de pólen já esteja termalizada, ela não vai ter uma velocidade constante. Ela vai ter um zigue-zague estacionário no módulo da sua velocidade.
na verdade, num contexto físico de verdade, bidimensional ou tridimensional, também na sua direção, seu vetor de velocidade. Tudo bem? Como eu disse, nós temos uma segunda solução a fazer, que é a solução B, que eu chamei de B, só que nós investiríamos tempo demais, não dá tempo de fazer isso de uma forma conveniente, didaticamente para vocês hoje. Então, na próxima aula, nós veremos uma segunda solução, que é a solução mais típica do pensamento e dos livros de física. Nós vamos ver que os resultados coincidirão, por exemplo, com esse aqui, mas será uma análise mais pobre, no meu ponto de vista, porque ela não evidencia o papel da raiz de ΔT numa discretização. Pessoal, a gente fez análises analíticas, desculpem minha redundância, né? Nós fizemos uma análise analítica aqui, mas em geral, nós estaríamos obtendo aqui um procedimento numérico para a resolução numérica de equações diferenciais estocásticas. Esse aqui é o embrião das técnicas de simulação de ativos financeiros em finança, onde você vai ter expressões mais complicadas, para as quais você não vai ter expressões analíticas fechadas. Nessas situações, você precisa fazer uma resolução numérica de uma equação diferencial estocástica. E aí é importante perceber que aparece a raiz da malha temporal. Se você tentar resolver a equação de Langevin como se fosse uma EDO normal, você não chega a nada que faz sentido. Você precisa disso. E a abordagem heurística típica dos físicos e dos nossos livros de física, a enorme maioria deles, não revela essa raiz de ΔT. Por isso que eu considero essencial eu mostrar essa abordagem que eu mostrei aqui para vocês. Tá bom? Na próxima aula a gente volta a conversar mais sobre isso. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Verifiquem essas contas, apenas aguardem o fim da gravação.